Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia aí. Tudo bem com você? Aqui é a professora Franciele Mendes e hoje nós vamos conversar. E eu estou aqui num visual diferente, porque a proposta de hoje também é diferente. Na última aula, eu conversei com vocês sobre a competência 3. E a minha proposta é mostrar hoje para vocês em uma correção, vou corrigir o texto de uma pessoa agora e mostrar como que nós, corretores, esperamos encontrar um projeto de texto claro, evidente, tá? Um plano estratégico evidente, certo? O que essa tela está fazendo aí? Pois é, toda vez que eu falo de projeto de texto ou plano de texto, nas apostilas do Enem, eles falam assim, ó, é necessário que haja um fio condutor. O que é fio condutor? Aí eu fui lá no Google e pesquisei o que é fio condutor. E tá aí para vocês, para mostrar um pouquinho sobre o que é um fio condutor. O fio condutor é esse cabo, como você está vendo aí, um cabo preto, né, espesso. Esse cabo, ele é responsável por ter dentro dele uma série de outros cabinhos. Cada um vem encapado, separado e com uma função diferente. Lembra aqueles filmes tipo 007, em que conforme for, tem que cortar o fio da bomba, né? Um fio azul, um fio vermelho, cada um tem uma função. E desse jeito acontece as partes do texto. Elas estão juntas, certo? Dentro do texto, elas precisam ser coerentes e uma combinar com a outra, e ao mesmo tempo elas têm funções diferentes. São semelhantes porque elas têm o mesmo objetivo de apresentar um texto coerente, mas elas têm funções diferentes, certo? Então, digamos que esse primeiro cabinho, que é esse cabinho verde, seja o cabinho responsável pela introdução. É na introdução que o meu aluno, né, que o candidato do Enem apresenta o tema. Quando ele termina de apresentar o tema, ele problematiza, contextualiza, ele divide em duas problemáticas que eu vou chamar de tese 1 e tese 2. Isso ainda na introdução. Termino a introdução, eu vou ver o próximo parágrafo, que é o meu desenvolvimento 1. E o que eu espero encontrar lá? A tese 1. Ela comprovada, explicada, argumentada, defendida, certo? Termino lá, vou para o próximo parágrafo, que é o meu segundo desenvolvimento, e o que eu espero encontrar lá? Tese 2, certo? Termino de analisar tudinho, tudo comprovado, bonitinho, eu vou para a conclusão. E o que eu espero encontrar na conclusão? Uma retomada rápida da problemática geral do tema e uma proposta de intervenção, como se fosse quase uma solução, né? Do quê? Da problemática 1 e da problemática 2, que é a tese 1 e tese 2. Vamos ver isso na prática? Um aluno, ele me autorizou mostrar o texto dele. Ele estava ainda no começo do segundo ano do ensino médio, né? E vejamos como é que fica. Tá aí o texto em branco para vocês, certo? Vamos analisar juntos? Eu vou começar conversando com vocês só para explicar o tema da redação, antes de nós lermos. O tema era sobre o saneamento básico no Brasil, certo? A negligência, né, que existe quanto a um tratamento de água, saneamento básico e tudo mais, e como que isso atinge diretamente a comunidade mais pobre, principalmente nesse período de pandemia, né, de isolamento social, que a gente precisa de água potável para lavar a mão, para higienizar os ambientes e tudo mais. Era essa a proposta de redação. Vamos ler comigo? Bem rapidinho eu vou lendo e comentando. E você vai perceber o que o corretor precisa encontrar. De início, no documentário A Realidade do Saneamento Básico no Brasil, dirigido por André Pires,
mostra a realidade enfrentada diariamente por moradores de regiões periféricas de São Paulo, que denunciariam, não dá certo esse verbo, tá bom? Que no caso, ele está falando de um documentário que já aconteceu, então os moradores denunciam a negligência, tá? Não denunciariam. Eu não vou me apegar muito aos desvios da competência 1, nós vamos focar mais na competência 3, nessa correção, tá bom? A negligência quanto ao, eu tenho aqui de novo um desvio de regência, não ficou legal, ao saneamento básico. Ponto. Nesse cenário, vírgula, a realidade contemporânea é crítica, uma vez que a sua ausência está entre as principais causas de óbito. Tá, ele está comentando, mas ainda não entrou bem no tema para mim. Desse modo, a negligência do saneamento básico no Brasil e seu alto custo para a sociedade que enfrenta o Covid-19, aí o tema, denunciada no documentário, parei, eu tenho só que confirmar, eu acho que esse documentário é anterior ao coronavírus, mas tudo bem. Realizado por Pires, ocorre devido, aí sim, a omissão estatal, e assim, tem um peso, parece que o problema 1 dele é esse, tese 1. Omissão estatal relacionada à infraestrutura urbana, quase que inexistente em regiões periféricas, tendo como consequência a desigualdade social. E aí, me parece que o outro problema, a outra tese, é desigualdade social. Vamos ver se as minhas impressões estão corretas? A priori, é imperioso pontuar que há 5.570 municípios no Brasil. No entanto, apenas 85 deles possuem condições de oferecer à população um saneamento básico eficaz. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira, e a fonte. Ponto. Beleza, mas o que esse repertório está fazendo aí? Mas e cadê o meu tópico frasal? Cadê o anúncio do assunto desse parágrafo? Sobre o que é esse parágrafo, de forma específica? Aí eu volto, olha aqui, ó. Tese 1, omissão estatal e infraestrutura. Cadê ela aqui logo no começo? Precisa avisar. Isso é tópico frasal, isso é organização. Vamos lá? Sob esse viés, vírgula, a ausência desse serviço fulcral, eu quero saber qual é o serviço. O uso do termo fulcral, chique, ele agora vai dar ele vai destoar, digamos assim, de alguns desvios que ele cometeu de concordância e regência. E aí eu percebo que é um aluno em construção ainda, porque ele não domina a própria vocabulário, ele tenta encaixar umas palavras muito cultas em comparação com outros desvios mais simples que ele ainda comete. Mas não pode desistir, a gente continua escrevendo e tentando melhorar, tá? Fulcral, a sociedade possui justificativa no comportamento social. Uai, a ausência do serviço é justificada no comportamento social. Eu vou voltar ali, ó, e vou olhar, cadê comportamento social aqui? Por que ele apresentou esse problema se antes ele não tinha dito nada sobre isso? Que é facilmente explicado pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, esqueci o término do nome, que criou sua tese do homem cordial, na qual explica que os atos do homem são baseados em valores familiares, perpetuando os sentimentos particularistas, acarretando, ficou estranho, pelo amor de Deus, eu vou arriscar, em uma invasão do público e do privado. Tal fator condena. Tá, agora eu quero saber o que esse dado aqui tem a ver com o homem cordial, tem a ver com eu estou ainda procurando cadê a omissão estatal em infraestrutura, porque era isso que parecia ser a minha tese. Ele já apresentou um outro problema para mim, que foi o comportamento social do ser humano, que não se importa com a falta de saneamento básico, apesar de ele citar saneamento básico só aqui no começo e depois não citar mais. Então, mostra-se aí uma fragilidade. Tal fator condena grupos sociais em situação de vulnerabilidade à proliferação de doenças. Agora eu tenho mais um problema, gente. E os problemas começam a surgir. E são problemas que ele não avisou que iria citar e explorar, uma vez que há infraestrutura inadequada. Uau, finalmente apareceu a minha infraestrutura que eu estava esperando.
devido à negligência estatal. Olha ela aqui. Tornando ainda mais grave a crise epidemiológica ocasionada pelo novo coronavírus. Beleza. O que que tem? Esse período aqui, ó, ele deveria estar organizado como um tópico frasal aqui, de forma que ele não apresentasse essa questão comportamental e a questão da proliferação de doenças como problema antes de interligar a negligência estatal. Então, quando você avisa a tese logo no começo, você acaba por criar um compromisso de desenvolver só ela ali, comprovar ela e você não foge. Então, às vezes o erro da competência 3 nem é sempre contradizer, mas é prometer discutir um assunto e não cumprir. E isso aconteceu. Eu fiz uma análise para vocês, eu vou adiantar aqui, ó. Dá uma olhadinha. Separei, é o mesmo tema e coloquei de roxo tudo que é repertório, coloquei de vermelho tudo que é o tema, coloquei de azul tudo que é tese 1 e de verde tudo que é tese 2, certo? Agora, dá uma olhadinha. Quando ele citou omissão estatal, e aí eu vou criando o meu fio condutor. Eu li todo o primeiro desenvolvimento aqui, ó, eu vou circular ele, o primeiro desenvolvimento, ele acaba aqui. E eu só encontrei aqui a palavra que interliga. Eu preciso de interligação por meio de vocabulário, de palavras. E não aconteceu antes. Deixou muito para o final. E aí é bam, problemas, erro. Não pode. Eu preciso disso aqui, ó, a priori, e bem aqui deveria estar a problemática. Ok? Vamos ver o outro? Eu vou ficar de olho agora no verdinho. Desigualdade social. Por consequente, dados coletados pelo Trata Brasil. Pera aí, de novo, está começando com o repertório. E eu vou ver aqui dados. E aí ele fala, ó, esgoto em áreas irregulares que não são coletados e nem tratados. E aí eu tenho mais problemas. E quando eu olho, de novo, não tem a ver com... Não citou o termo desigualdade social. Eu consigo falar sobre água não tratada, sobre esgoto a céu aberto, sem falar de desigualdade social, mas isso está interligado também com desigualdade social? Tá? Sim, está, mas ele precisava ter escrito isso antes. Aí a importância, amiguinho, de você entender que é fundamental começar a primeira linha do desenvolvimento com o que nós chamamos de tópico frasal, que é o anúncio do assunto que irá gerir todo o parágrafo. Ele vai comandar o parágrafo. Eu preciso disso para ter o fio condutor que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Agora venhamos aqui para a conclusão dele. A única parte em que ele citou a palavra infraestrutura, eu só deixei de azul porque ele citou a palavra, mas não está relacionado à problemática. Ele só citou o Ministério da Infraestrutura, mas isso não tem a ver de forma tão direta a todos os problemas que ele citou aqui e abandonou pelo meio do caminho. Então, eu tenho vários problemas citados, nenhum comprovado ou terminado, e aí, se você olhar, eu não tenho nesse parágrafo aprofundamento para resolver a problemática. Então, eu tenho, mais uma vez, ideias soltas, certo? Deu para entender o que é o fio condutor no texto? É como se aquele fio tivesse vindo aqui, ó, e aí ele demorou muito, ele ficou desencapado aqui, digamos assim, ele ficou dando curto-circuito, e quando eu espero o encerramento da ideia aqui, ela não encerra. Então, é faísca, é fogo, deu BO, deu problema. Então, a partir de hoje, depois de você assistir esse vídeo, procure manter uma linha de raciocínio clara, por meio de um projeto de texto em que você planeja cada trecho do texto. Apresente para o corretor, logo no começo do desenvolvimento, por meio do tópico frasal, o assunto, comprove, desenvolva, articula e depois encerra dentro do mesmo parágrafo. Isso vai ajudar a melhorar a sua nota na competência 3, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Voltamos daqui um tempo com mais vídeos, mais explicações. Se você quiser que eu veja um texto seu, entre em contato. Quem sabe a próxima redação que eu vou estar corrigindo aqui é a sua, te dando algumas dicas, certo? Um abraço, um beijo no seu coração e até a próxima aula.